Povo abençoado, a paz do Senhor, seja bem-vindo mais uma vez ao canal do Instituto Bíblico Pastor Antônio Gomes. Quem vos fala aqui é Bispo Marcelo Alencar, Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Estamos hoje, continuando com a nossa revista de escola bíblica da Igreja Palavra de Cristo para o Brasil. Estamos falando sobre a teologia, a escatologia pentecostal, essa disciplina tão importante dentro da teologia sistemática, e nós vamos juntos aqui hoje falar sobre a lição de número 12. Então, escatologia pentecostal, fundamentos bíblicos para compreender o fim dos tempos. Mas antes eu quero perguntar para você, deixa no seu comentário aí, você está gostando do terceiro trimestre de escola bíblica? Você está gostando das revistas do Ministério A Palavra de Cristo? Gostaria que você deixasse seu comentário, sua sugestão, tá bom? Já queremos louvar a Deus pelo nosso presidente, apóstolo Rubens Gomes, pela vida do bispo Márcio Figueiredo, que é o diretor executivo da revista de escola bíblica, e pelo nosso professor, bispo Paulo Sérgio, que é o escritor do terceiro trimestre da revista de escola bíblica desse ano de 2025, tá bom? Então nós vamos lá na página de número 103, lição de número 12, o juízo final e o trono branco. Amém? Então gostaria muito que você deixasse seu comentário, se inscreva no canal do Instituto Bíblico Pastor Antônio Gomes e vamos juntos aí continuar aprendendo através da nossa revista de escola bíblica em nome de Jesus, tá bom? Primeiro ponto importante, eu quero falar com você sobre o juízo final e o trono branco, é que muitas pessoas confundem esse julgamento dos ímpios com o julgamento das obras dos santos, dos justos, lá no tribunal de Cristo, a lição de número 6. Então, a primeira coisa que nós temos que esclarecer é, na lição de número 6, vem o arrebatamento, a igreja se encontra nos ares com Jesus, é o tribunal de Cristo. Ali as nossas obras serão julgadas, os crentes serão galardoados, tá bom? E logo em seguida vem a celebração das bodas do Cordeiro no céu, a celebração do noivo com a noiva, né? Então, agora aqui na lição de número 12, nós estamos falando agora de um outro momento nessa cronologia escatológica. Estamos falando agora de um momento onde os ímpios ressuscitarão para o julgamento final. Tá bom? Esse é o texto base que está em Apocalipse capítulo 20. Então vamos ler lá, Bíblia na mão, anotação. Espero que esse material possa te ajudar, possa ser um subsídio muito importante para você, tá bom? Lição de número 12 na tela para você. Apocalipse 20, versículo 11 até o versículo 15. Vamos fazer a leitura? E vi um grande trono branco, e aquele que estava sentado sobre ele, da presença do seu rosto, fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, tanto grandes quanto pequenos, posto em pé diante do trono. Então se abriram os livros, e foi aberto outro livro, que é o livro da vida. Os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que estava escrito nos livros. E o mar entregou os mortos que estavam nele, e a morte e o além entregaram os mortos que haviam neles, e foram julgados um por um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi encontrado registrado no livro da vida, esse foi lançado no lago de fogo. Apocalipse 20, do versículo 11 ao 15, nós vemos aí sobre o trono branco, o juízo final para os ímpios, tá bom? Na introdução, o bispo Paulo Sérgio vai trazer para nós a seguinte expressão aí. Após o milênio e a revolta final de Satanás, inicia-se então o juízo do grande trono branco, o juízo final. Então, nós vamos fazer aqui uma cronologia de acontecimentos, tá bom? Para você poder entender em qual momento da história escatológica nós estamos. Então, nós aprendemos que na lição de número 5, o arrebatamento,
Logo após o arrebatamento, a igreja se encontra com Cristo nos ares, é o tribunal de Cristo, galardão, logo em seguida as bodas do Cordeiro, e inicia então o período tribulacional de 7 anos. A igreja não está mais na terra. Então, vem a grande tribulação. Nós falamos também sobre as 70 semanas de Daniel e nós entendemos que essa última semana de Daniel, que não se cumpriu ainda, é esse período tribulacional de 7 anos. Tá? É um ano de semana, 7. Tá? Então, com isso, nós vamos ver o quê? A manifestação do anticristo, a manifestação do falso profeta. Nós aprendemos também na lição de número 10 que Gog, da terra de Magog, vai, né, no segundo período tribulacional, vai fazer uma investida contra Israel, para pegar Israel de surpresa, né? Mas aí veremos também a intervenção de Deus, veremos a batalha do Armagedon e a conversão de Israel no final da grande tribulação. Então Israel se converte no fim da grande tribulação e vai para o milênio ao lado de Cristo e também com as nações que foram absolvidas, né, no julgamento e as que sobreviveram na batalha do Armagedon. Então, após o milênio, então aqui o bispo Paulo coloca, após o milênio e a revolta final, então após o milênio e a revolta final, nós vamos ver agora o que? O juízo final. Então agora Deus ele vem como um justo juiz para julgar os ímpios. O trono ele é grande pelo poder infinito de Deus e branco pela sua justiça perfeita. Então é um julgamento universal, é um julgamento implacável, definitivo para todos os incrédulos. Ele vai citar o texto de Tiago, não quero ler com você Tiago 2, versículo 13. Porque o juízo virá sem misericórdia sobre aquele que não tiver demonstrado misericórdia. E a misericórdia triunfa sobre o juízo. Então aqui é um julgamento universal, implacável e definitivo para os incrédulos, tá? Ninguém escapará da justiça divina. Os culpados serão lançados no lago de fogo para um tormento eterno. Então aqui já de cara nós já aprendemos que esse julgamento final é para os ímpios, tá bom? Aí ele vai falar que existem duas ressurreições. A primeira foi no arrebatamento que nós aprendemos, certo? A igreja é arrebatada. E aqueles que morreram em Cristo ressuscitam. 1 Tessalonicenses 4,16. E agora, na segunda vinda, que é o juízo final, certo? Os ímpios agora ressuscitam com os corpos literais, porém marcados pelo pecado, né? Vamos ler o texto de Mateus 10, 28, é um texto importante para nós termos a compreensão. O texto diz assim, Mateus 10, 28. E não temam aqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Temam antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma quanto o corpo, né? Então é a segunda morte através do juízo de Deus. Então agora os ímpios, né, eles são ressuscitados. E ressuscitados para quê? Para viver? Não, para receber a sentença eterna de Deus agora, no juízo final, no trono branco, tá bom? Então agora todos os mortos ressuscitarão, inclusive, olha só que importante, inclusive os enterrados no mar, ou que o mar levou e nunca foram encontrados, e talvez em outras condições, e aí são várias condições, né? Você pode aí usar a sua imaginação. A expressão grandes e pequenos aqui no versículo 12 indica uma questão social, de influência, não de tamanho literal mesmo assim, ou de idade, mas de influência, né? Ricos e pobres, influentes ou não, todos os ímpios ressuscitarão para o juízo de Deus, o juízo final. Tá? Então agora na lição 12 estamos falando sobre o juízo de Deus sobre os ímpios, tá bom? Um ponto aí importante aí na lição está aí na página 104, ó. Estarão diante do trono todos, sem exceção, irmãos.
dentre os ímpios, todos, analfabetos, intelectuais, pobres, milionários, sem terra, grandes latifundiários, ateus, religiosos, todos, 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 independente da posição social, cargos e riquezas, todos os incrédulos estarão ali para o juízo final. Ninguém escapará, nem um ímpio escapará. E aí ele vai falar sobre os livros, né? Os livros que serão abertos, né? Então essa questão de livros, irmão, sempre foi uma questão muito comentada, né? É literal, não é literal. Então, nós acreditamos que quando esse termo é utilizado, né, os livros, por exemplo, nós acreditamos não se tratar de um livro literal, físico, de capa dura, igual esse que a gente vê nas livrarias, né? Mas o que? De uma listagem, um registro de nomes dos salvos na mente de Deus. Então, Deus é no sentido de saber que Deus tem tudo registrado, irmão. Tudo registrado. Deus não é como o ser humano que se esquece. Muitas vezes você fala algo hoje, amanhã você já esqueceu. Então, quando a Bíblia cita, né, os livros serão abertos, significa sim que Deus já tem registrado, né, na sua mente aí, e nada escapará, nenhum detalhe, ninguém dos 7 bilhões que estão vivos hoje na Terra, de tantos bilhões que já passaram pela Terra, todos os nomes estão registrados, tá? E aí, para conhecimento de muitos aí, talvez você já tenha ouvido falar, né, no livro da vida, é o mais conhecido, é o mais ministrado, mas tem outras referências. Por exemplo, lá em Romanos 2,15, eu quero ler com você, fala sobre o livro da consciência. Romanos 2, vamos ler o versículo de número 15. Eles mostram que a norma da lei está gravada em seus corações, testemunhando também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente se acusando ou se defendendo. É o livro da consciência, né, irmãos? Temos também a referência livro da natureza, livro da lei, livro do evangelho, o livro da memória, livro dos atos dos homens, livro da vida, né, que para nós é o mais conhecido, que nós lemos em Apocalipse, versículo 20, o Apocalipse 20, 12. Esses livros serão fundamentais para o julgamento de cada pessoa, refletindo suas ações e escolhas em relação com Deus e com os outros ao longo da vida. Então, nesse momento, né, onde Deus trará ali os registros, tudo está registrado. Toda a consciência pecaminosa, né, tudo que aquela pessoa construiu, tudo será analisado e será ali aberto, né, escancarado nesse julgamento final que é o trono branco, tá bom? Esses são registros fundamentais de Deus para o julgamento de cada pessoa. Então, vai cada ação dessa pessoa que morreu sem o arrependimento, sem ter a comunhão com Deus, naquele grande dia, o trono branco, o juízo final, será trazido à tona ali. O ponto de número 5, e os que morreram sem conhecer o Evangelho. Então, nós deixamos com Deus. Nós vemos aí muitas especulações, muitas coisas infundadas, sem base bíblica, mas cremos que Deus é perfeito, irmão, em justiça e possui um atributo chamado equidade, isto é, poder de julgar com total precisão. Então, Deus, irmão, jamais errará no seu julgamento. Muitas vezes você vê notícias de pessoas que foram condenadas de uma forma errada e ficaram presas anos e depois se descobriu, né, que ela era inocente. Isso não acontecerá com Deus. O julgamento de Deus é perfeito, irmão. Ele tem poder para julgar com precisão. Haverá lei para julgar os que pecaram sem lei? Vamos ler o texto de Romanos, no versículo 12, Romanos 2,12. Porque todos os que pecaram sem a lei também perecerão sem a lei, e todos os que pecaram debaixo da lei serão julgados pela lei. Então, o texto de Paulo aí, ensinando aí aos romanos, então aqui é uma declaração poderosa, irmão, sobre a justiça e a responsabilidade
moral. O versículo contrasta dois grupos de pessoas, aqueles que pecaram sem a lei, os gentios, né? E aqueles que pecaram sobre a lei, que são quem? Os judeus. Então, Paulo, quando ele diz, porque todos os que pecaram, enfatiza o quê? A universalidade do pecado, irmão. É algo que liga todos os seres humanos a uma condição de culpa diante de Deus. Então, quando Paulo diz que todos que pecaram, é uma condição de culpa diante de Deus, irmão. A ideia de que aqueles que pecaram sem lei perecerão sem a lei, implica que a condenação não depende do conhecimento da lei, mas da transgressão da moralidade, irmão. Por outro lado, quem está debaixo da lei será julgado por ela, indicando que existe um padrão a ser avaliado. Olha só que importante isso, né? Então, Paulo já está preparando o terreno para a compreensão de que tanto os judeus quanto os gentios necessitam o quê? De salvação que vem pela fé em Cristo. Tanto os judeus quanto os gentios precisam qual fator é esse? Jesus. É o único, através de Cristo nós alcançamos o nosso perdão, tá bom? Então fica aí muitos questionamentos, aí muitas especulações, então todos serão culpados. Amém? O julgamento ao final do milênio. Então, submeter-se-ão também a esse julgamento aqueles que ao final do milênio cederam à tentação de Satanás, participarem da revolta contra Cristo e forem consumidos pelo fogo que descerá do céu. Os mortos, salvos durante o milênio, certamente ressuscitarão e serão recompensados nessa ocasião. O julgamento dos ímpios, como já vimos, será conforme as obras de cada um. Portanto, haverá diferentes graus de castigo, tá? Então, aqui, dentro do milênio, lembra que nós falamos na última lição, que teria os povos naturais e os glorificados dentro do milênio, as nações que não foram condenadas no Armagedon, aquelas que foram, né, julgadas e absolvidas, participarão do milênio. Haveria uma intensa evangelização, mas mesmo assim, alguns iriam endurecer o seu coração. Eles também irão participar do julgamento, porque serão considerados como ímpios, né? Eles cederam à tentação de Satanás, tá bom? Continuando aí, ponto de número 7, na página 105. A igreja estará nesse julgamento? É uma pergunta que muitos fazem, né? Mas nós já acreditamos que a igreja ela já foi julgada e já foi galardoada lá no tribunal de Cristo, na lição de número 6. Então agora, no juízo final, nós cremos que a igreja ela está o quê? Numa posição privilegiada, participando agora do quê? Do júri. Olha o que Paulo diz em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 2 e 3. Não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Olha aí, os santos, a posição dos santos nesse julgamento final é o quê? É de júri, julgamento. E se o mundo deve ser julgado por vós, acaso sois dignos de julgar as questões mais leves? Não sabeis que nós iremos julgar os próprios anjos, quanto mais as questões dessa vida? Então aqui nós entendemos que no juízo final, no julgamento final, no trono branco, a igreja terá o quê? Uma posição privilegiada de júri, fazendo parte do julgamento, tá bom? Por quê, irmão? Porque é inadmissível nós cremos que a igreja, que já foi julgada, já foi galardoada no tribunal de Cristo, participe de um julgamento como esse, que é um julgamento para condenação. É por isso que Paulo afirma: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Esta igreja não passará pelo juízo final, pelo grande julgamento do trono branco, tá bom? Qual será o resultado? Os mortos tentarão esconder seus rostos diante da glória de Deus. Os que não tiverem no livro da vida serão lançados no lago de fogo, onde haverá pranto e ranger de dentes. Então aqui, irmão, se fecha o ciclo do juízo e o livro da vida dos eleitos permanece aberto. Tá? Então aqui é o fim para os ímpios, aqueles que não se arrependeram, aqueles que não se renderam a Cristo. Tá bom?
E aí no ponto número 9 nós já é uma preparação, né, para o final da lição, a última, que vai falar sobre a Nova Jerusalém. Então aqui vai falar sobre a renovação dos céus e da terra. Então aqui a história, irmão, ela chega ao seu fim com o juízo final. Quando o juízo final é realizado, a história chega ao fim. Os ímpios são lançados no lago de fogo e os remidos estão com o Senhor. O paraíso perdido então foi reconquistado e o homem, antes caído, agora é o que? Glorificado. O projeto de Deus triunfa, trazendo renovação dos céus e da terra, concluindo o plano divino da redenção. Então aqui é a concretização. Lembra de Gênesis 3,15? Falando ali que Jesus viria para pisar na cabeça da serpente. Ali começa o plano da redenção. Em João 3,16 é a execução do plano. Cristo vem e morre, e todos aqueles que nele crê têm a vida eterna. E agora aqui, após o julgamento daqueles que não creram, é o ponto final. Tá bom? Por que os céus e não somente a terra são expurgados? Porque o espaço sideral está ocupado por Satanás e seus agentes. Desde que Satanás foi expulso do céu com seus anjos, ele atuou aonde? Na terra, certo? Então, durante a grande tribulação, ele foi expulso do céu para a terra. E agora, após o milênio, ele e os seus anjos são lançados aonde? No lago de fogo e enxofre. Então que Deus começará a estabelecer o seu reino eterno, purificando os céus e a terra e eliminando totalmente. É por isso que em João 1,29 diz, né? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado tanto do céu quanto da terra, irmão, do mundo. Tá? Então, céus e terras, né? Eles passam por essa renovação, essa transformação, tá bom? A palavra mundo aí é cosmos no original, no grego, e significa não somente a humanidade, mas também o mundo físico. Jesus Cristo ele é o Cordeiro de Deus que elimina, que extingue o pecado não apenas da humanidade, das pessoas, mas de todo o universo, tá bom? Vamos ler lá em 2 Pedro, capítulo 7, capítulo 3. 2 Pedro, capítulo 3, do versículo 7 ao versículo 12. Mas os céus e a terra que agora existem estão guardados pela mesma palavra, reservados para o fogo até o dia do juízo e a destruição dos ímpios. Olha aí, reservados para o fogo, irmão. É expurgação. O fogo vem para expurgar, tirar tudo aquilo que não presta, né? Tudo aquilo que é impuro. Versículo 8. Amados, há, contudo, uma coisa que não devem esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda em cumprir sua promessa, como alguns julgam demorado. Pelo contrário, ele é longânimo convosco, não desejando que ninguém pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Mas o dia do Senhor virá como um ladrão. À noite, naquele dia, os céus passarão com um estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão. A terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas essas coisas estão prestes a ser desfeitas, que tipo de pessoas vocês devem ser vivendo em santo procedimento e piedade? Aguardando e apressando a vinda do dia de Deus, pelo qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Olha só. O dia de Deus, pelo qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Então, é na terra que tem os elementos, né, irmão? Então, no céu, o fogo incendiando, desfazendo o céu, e na terra, todos os elementos, o quê? Abrasados pelo fogo também se derreterão, tá bom? Então, é a expurgação aí, a eliminação da impureza do
pecado, tá bom? Então, Deus criou a Terra, irmão, com elementos compostos em sua maioria, gases como oxigênio, hidrogênio, gás carbônico, nitrogênio, todos altamente inflamáveis. Somente Deus pode iniciar a centelha divina necessária para que os céus e a terra sejam o quê? Renovados. Então, irmão, está por um fio, né? Basta uma centelha de Deus ali para que essa expurgação aí ela venha acontecer. Onde estarão os salvos, né? O mesmo Deus que reservou a sarça para que ela se consumisse, em Êxodo 3:2, e livrou os 3 jovens hebreus da fornalha, também preservará o povo salvo que saiu do milênio, durante essa expurgação final do céu e da terra. Então, lá o texto de Isaías, quero ler com vocês, Isaías 51:16. Abre aí a sua Bíblia. Isaías 51, versículo 16. Coloco minhas palavras na tua boca e te projeto com a sombra da minha mão, para que eu estenda os céus e funda a terra, e diga a Sião: você é o meu povo. No momento do fogo da purificação que nós lemos aqui, todos os salvos já estarão dentro da nova Jerusalém. Assim como Deus livrou Noé e ele pôde ver tudo de dentro da arca, assim também será conosco. Veremos tudo de camarote protegidos. Tá? Então, aqui nesse momento da expurgação final, com o fogo, os salvos serão preservados, estarão na nova Jerusalém celestial, guardados pelo Senhor, só vendo os acontecimentos desse julgamento do Senhor na terra e nos céus. Tá bom? Então, aqui nós estamos aí apontando para o final da lição. E aí vai dizer aqui na conclusão, é aquela distinção que nós falamos lá no começo, né? O tribunal de Cristo e o trono branco são coisas distintas. O primeiro recompensa os crentes, o segundo julga os ímpios. Então nós precisamos compreender a justiça divina e que nos leva a viver segundo os seus princípios e a manter a esperança na vitória ao lado de Jesus. Um ponto importante aqui, irmãos, que nós falamos sobre o julgamento final, é que naquele grande dia do trono branco, todos os ímpios pagarão pelos seus pecados, todos. Por que eu digo isso? Porque você olha para a história, por exemplo, e você vê Adolf Hitler, ele tirou a própria vida para escapar da condenação dos homens na terra. Ele tirou a própria vida para escapar do julgamento dos homens na terra. E quantos outros homens terríveis, usados pelo diabo, fizeram coisas terríveis na terra, mas que no final tiraram a própria vida para escapar do julgamento dos homens. No trono branco, no juízo final, esses incrédulos, esses ímpios, serão julgados pelo próprio Deus, pelas suas próprias consciências. Todos os livros serão abertos e os ímpios serão lançados no fogo eterno, que é a segunda morte, que é o lago de fogo, o Guiena. Esse Guiena, esse lago de fogo eterno, a segunda morte, ele ainda não está habitado. Ele é diferente do Hades, que é onde estão os ímpios hoje. O Guiena, o lago de fogo, o fogo eterno, onde será a segunda morte, a eterna, esse lugar ainda não está habitado, mas será habitado logo após o juízo final, o trono branco de Apocalipse 20. Naquele grande dia, irmãos, todos os ímpios serão condenados. Amém? Se você gostou desta lição, compartilha, deixa seu comentário aí, manda para algum amigo, para algum irmão, para algum aluno, algum professor de escatologia, tá bom? E nós voltamos então na próxima lição, a última lição, que é a lição número 13, que vai falar sobre a Nova Jerusalém, tá bom? Mais uma vez eu peço para você, comenta, curte, compartilha, se inscreva em nosso canal. Deus abençoe e até a próxima lição.